Queridos alunos, boa tarde. Nossa primeira aula de hoje, segunda-feira, terceira semana PET 6. E começamos com língua portuguesa. Vamos lá? O nosso projeto de aula de hoje é estratégias de leitura e produção textual. Nós vamos falar de produção textual, é o exercício do PET. Então, lá no seu PET, nas páginas 11 e 12, tem uma atividade para você fazer. Porém, antes eu vou te explicar exatamente o que precisa ser feito. Vamos lá? Como ensinar o uso de marcadores temporais na produção de textos. Eu coloquei para você aqui, uma explicação da revista Nova Escola. Deixei também para você um vídeo. Eu espero que você assista, tá? A explicação da Nova Escola eu vou ler, tá? Assim, ajuda a identificar, compreender ordem dos acontecimentos numa história. Produzir texto com indicações do passado, presente e futuro. Para quem domina a língua, pode parecer simples situar os acontecimentos no tempo e utilizar o tempo verbal no passado, mas trata-se de uma competência a ser adquirida e aprimorada nos primeiros anos do ensino fundamental. Então, estou falando de vocês, mas espero que vocês já saibam algumas coisas aqui. Então, vamos lá? Recomenda-se utilizar texto de diferentes gêneros. Para Jaime Baratz, nas séries iniciais, os trabalhos devem envolver o uso de advérbios como hoje, amanhã, ontem, advérbio de tempo. No quarto e no quinto ano, é esperado que os alunos já tenham domínio dessas expressões e utilizem outras mais elaboradas, que indiquem sucessão, duração e simultaneidade, que aconteça ao mesmo tempo. Enquanto fulano fazia isso, o outro fazia outra coisa, Ou de sucessão, Depois depois a sucessão, antes a duração, durante aquele período, naquele espaço de tempo, tá? Então, isso, como depois disso, durante, enquanto isso. Tem alguns exemplos aqui. Então, para essa produção de texto que tem no seu PET, que nós vamos ler agora, tem também um texto do Milor Fernandes, Milor Fernandes é um escritor brasileiro, morreu, há pouco tempo, mas era uma pessoa bem engraçada quando a gente via e ouvia as entrevistas dele. Então, vamos aqui. Nós temos aí a atividade número 1, tá? Assim, o texto abaixo foi escrito por um grande jornalista, escritor e poeta. Vejam que o mesmo fato pode ser percebido de forma diferente por cada um. A causa da chuva. Por que chove, Eles querem saber. Milor Fernandes vai explicar a visão de cada um dos animais que estão aqui na historinha dele. Então, assim, não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os animais ficavam inquietos. Uns diziam que ia chover logo e outros diziam que ainda ia demorar. Mas não chegava a uma conclusão. Chove só quando a água cai do teto do meu galinheiro, esclareceu a galinha. Ora, que bobagem, disse o sapo de dentro da lagoa. Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar suas gotinhas. Como assim? Disse a lebre. Está visto que só chove quando as folhas das árvores começam a deixar cair gotas d'água que tem lá dentro. Nesse momento começa a chover. Viram? Gritou a galinha. O teto do meu galinheiro está pingando. Isto é chuva.
Ora, não vê que a chuva é a água da lagoa borbulhando? Disse o sapo. Mas como assim? Tomava a lebre. São cegos? Parecem cegos, desculpa. Parecem cegos. Não veem que a água cai das folhas das árvores? Moral da história: todas as opiniões estão erradas. Então vamos aqui. É assim que acontece a chuva? Você precisa entender isso. Você sabe como acontece a chuva? Por que acontece a chuva? Em ciências, lá no início, nós vimos o ciclo da água. Então você sabe como chove, por que chove. Então agora, quando os animais aqui, a galinha, o sapo e a lebre, deram a sua opinião, ele colocou aqui na moral da história: todas as opiniões estão erradas. Não é assim que chove, né? Não é porque cai água no telhado da minha casa que chove. Eu vou falar, não, chove porque cai água no telhado da minha casa. Não, não é por isso que chove, né? Então vamos aqui. Atividade número 2. Agora quero que você escreva um texto falando sobre videogame. Aí ele falou de chuva, mas ele quer que você fale de videogame. Por que ele quer que você fale de videogame? Porque ele sabe que falar de videogame é mais fácil para vocês. Né? Vocês têm um hábito, mas videogame é brinquedo de menino, foi o tempo. Hoje em dia todo mundo joga videogame, né? Você deve colocar um título, dizer como é o jogo, quem são os personagens, o que o jogador deve fazer, tarefas de cada fase. Não são fases? Você não tem que ir conseguindo eliminar as fases para ir progredindo no jogo até ganhar? Pois é. Então tá aqui. Qual a pontuação que consegue quando executa a tarefa e o que acontece se não conseguir? Vocês entenderam? Tem uma regrinha aqui pro seu jogo. Você vai falar do jogo, na sua história lá. Ah, professora, mas eu vou criar. Não, você pode falar de um jogo que você conhece. Eu conheço, ó, eu jogo uma fazendinha ali, né? Uma Farfetch. Então eu jogo esse jogo lá da fazenda. Então o que acontece? Eu colho, eu vendo, eu tenho as pontuações de ganhar, eu vendo, eu ganho dinheiro, eu vendo, tem as barraquinhas, tem a banca da Mary, tem um monte de... E eu vou vendendo onde eu quero, onde o preço é mais rendável ou rentável para mim. Então eu não vendo para qualquer um, tá? Então é assim, eu vendo onde compensa, né? Na banca da Mary mesmo eu não gosto de vender, porque lá ela só quer as melhores coisas, quer pagar barato. Daquele jeito eu vendo para as pessoas da fazenda que são das cooperativas, melhor para mim. Então tem regrinha, tá? Ganha estrela, não ganha estrela, ganha dinheiro mesmo em moeda para você comprar outra coisa. É o seu jogo, o jogo que você escolher falar a respeito. Então tem aqui, depois, ó, faça a edição, veja se as palavras foram escritas corretamente. O que ele quer com isso? Que você, ao terminar de escrever, você leia. Mas isso aqui não deu certo, aqui não, você vai lá e apaga, troca aquela palavra. Ainda mais que você vai fazer no Word, você vai poder trocar quantas vezes você quiser, né? Você não vai ter que reescrever nem apagar, né? Você vai lá e marca, deleta aquela palavra e escreve outra palavra no lugar, tá? Foram escritas corretamente, olha a ortografia da palavra, se as frases estão colocadas no lugar adequado. Se quem for ler vai entender. Eu gosto de falar isso, gente. Você não está escrevendo para você. Para você não precisaria escrever. Você está escrevendo para o outro. E o outro, quando for ler, precisa entender. Quando você leu a historinha do Milor Fernandes, quando eu li para você também, você consegue entender claramente o que ele está dizendo. Não tem palavras ali ambíguas, nada disso. São palavras que deixou claro o que ele queria mostrar.
Cada um deu a sua opinião a respeito da chuva claramente, e no entanto ele disse que todas as opiniões estão erradas, tá? Então, continuando aqui, eles conhecem, peraí, se as pessoas vão entender, crianças da sua idade irão ler. Elas conhecem bem o tipo de jogo do videogame, ou será um adulto que não sabe o que é um jogo? Nem isso, gente. Os adultos também sabem do jogo. Ele pode não saber esse seu jogo, mas ele sabe como funciona o jogo. Há quantos anos a gente vem jogando? Foram mudando os modelos de aparelhos para jogar, né, dos gamers, mas as pessoas conhecem jogo. Quem gosta de jogo desde criança continua jogando até hoje. Tá? Com a leitura do seu texto, eles entenderão. Eles vão ler o que você escreveu, vai entender? Quando terminar, treine a sua leitura, lendo para um adulto. Então você vai fazer o seu texto, vai mandar para mim. Eu vou ler o seu texto. Antes, porém, de você fazer esse texto, você vai responder um questionário que tem para você no Google Formulário. Eu vou mandar para você aí, junto com essa atividade. Então, antes de você escrever esse texto, nem precisa ser para hoje. Eu preciso correr para fazer esse texto hoje. Não. Você precisa fazer o texto para mim. Tá? Eu já sei que produção de texto vai demorar um pouquinho. Mas antes, você vai fazer uma outra atividade que vai te dar embasamento para fazer essa. Então, vamos lá? Então, temos aqui. A gente não quer só comida. É um outro texto que eu vou ler, que você, com ele, vai ter umas questões para entender como escreve um texto e vai escrever ali. Então, tem assim, Fernando Bonassi, especialmente para Folhinha. Folhinha é a Folha de São Paulo, o encarte infantil, tá? Então, tem assim para você. Vocês viram que uns cientistas do Canadá estudaram os ratos e descobriram uma coisa muito interessante, hein? Pois eles perceberam que aqueles ratinhos que ficam lá se abraçando com a mãe deles ficam bem mais calmos do que os outros. Então eles estavam abraçados à mãe. O que eles queriam? Carinho, né? Cuidado. Esses filhotes chegaram mesmo a produzir hormônios, uma coisa lá dentro do corpo deles que os deixa assim tranquilinhos. Nós estamos falando de hormônio lá em ciências, né? E tem mais, eles disseram que isso também vale para os seres humanos. É claro que vale. Você não percebe que quando dá preguiça e a nossa mãe ou o nosso pai fica com a gente, a preguiça é bem mais legal? Tá certo. Nós entendemos que os pais têm de trabalhar e tudo, mas eu acho importante falar sobre isso. Porque os pais da gente têm de trabalhar tanto? Você já perguntou isso para os seus pais? Eu vou perguntar para os meus e não vou aceitar aquela resposta tipo: tenho de trabalhar para comprar comida, filho. Ah, isso não. Eu e a minha turma também queremos produzir esses hormônios que nem aqueles ratos. E, para isso, algumas coisas têm que mudar. A gente não quer só comida. A gente também quer colo, pô. Né? Apelou. Folha de São Paulo, 20 de setembro de 1977, o folhinho. Esse texto foi produzido há 23 anos, né? Fez 23 anos em setembro. Então, é um texto antigo, porém muito atual, né? Agora, na pandemia, as pessoas achando que os pais, estando em casa, estariam por conta, né? Não, tá todo mundo trabalhando em home office. E às vezes trabalhando muito mais, ou seja, na maioria das vezes trabalhando muito mais, né? Sem hora para parar. Começa, tem hora para começar, tem hora para atender as pessoas. E aí, porque você tá em casa, as pessoas pensam que você não tá fazendo mais nada, né? Só tá por conta delas.
E é assim, a reclamação das pessoas são essa. Nossa, agora não tem hora para eu parar. Infelizmente. Então vamos aqui, organização do texto. Esse texto, mas o seu texto também que você vai produzir precisa ser organizado. Então vamos lá como se organiza esse texto? Os jornais, além de informarem o que acontece, registram o que as pessoas acham a respeito do que acontece. Aconteceu ou vai acontecer. Passado, presente, futuro. Não é isso que fala ali que você precisa fazer? Então tá. O que acontece é um fato. Fato aconteceu. Não tem aquela coisa, fato ou fake, né? É verdade ou é mentira? Aqui o que aconteceu é um fato, é uma verdade. O que se pensa a respeito do que acontece é uma opinião. Seu pensamento, a sua opinião. Nem sempre você pode dar, mas é a sua opinião. Por isso que quando pergunto, dê a sua opinião, você precisa responder. Até para aprender a ter opinião a respeito das coisas. Tá aqui. Para escrever o texto, a gente não quer só comida, o autor se baseou num fato. Que fato é esse? Quando falou, a gente não quer só comida, aí ele vai falar disso, ele vai em um determinado assunto. Que assunto é esse? Está no texto. Depois ele pergunta, letra B, por que esse fato é importante para as pessoas? O que é importante? Esse fato. Que fato é esse? Se você olhar no texto e descobrir qual é o fato, você vai conseguir descobrir por que ele é importante para as pessoas. Número 2. Com base nesse fato, tá vendo que tudo é o que aconteceu? O autor analisa a relação entre pais e filhos. Letra A. Para o autor, como deve ser a relação dos pais com os filhos? Letra B. Para ele, por que os pais não devem pensar apenas em trabalhar? Letra C. A que conclusão o autor chega? Número 3. O autor, quando escreve um texto, tem um objetivo. Na sua opinião, qual foi o objetivo de Fernando Bonazzi ao escrever o texto que você leu? Para que você acha que ele escreveu esse texto exclusivamente para Folhinha? Número 4. Ao escrever o texto, o autor também deve ter em vista o leitor para o qual escreve. Tem ou não tem? Tanto tem que ele escreveu especificamente, especialmente para um encarte, uma coluna de jornal, dedicada a quem? Para qual leitor Fernando Bonazzi escreveu o texto? Explique a sua resposta. Explique a resposta. Número 5. Fernando Bonazzi é um adulto, mas escreveu o texto usando uma linguagem para crianças. Por que ele fez isso? Número 6. Imagine que você perguntasse para os seus pais por que eles trabalham tanto e eles respondessem para comprar comida. O que você diria para eles? Essa resposta é bem pessoal, né? Mas eu sou capaz de imaginar o que você quer. 7. Na sua opinião, do que a maioria das crianças sente mais falta? De comida ou de colo? Então, estão aí as 7 questões. Agora, no seu formulário ainda tem assim, criação de texto, é a produção, tá? Então, essa produção de texto tá assim, ó. Tem um texto pequenininho aqui, tá assim. Na sua escola, na sua casa, na sua rua, na sua cidade, no país, no mundo todo acontecem muitas coisas. Algumas delas, você fica sabendo pela televisão, pelo rádio ou pelo jornal. Outras, por ter presenciado ou por alguém ter lhe contado. Você pode expressar a sua opinião sobre todos esses fatos.
Escolha um fato que você julga significativo e escreva sua opinião sobre ele. Lembre-se de que cada um de nós pode e deve ter a sua opinião. Na sua opinião, somente será aceito pelo grupo se for justificada, comprovada. Então, além de dizer o que pensa, é importante que você justifique a sua opinião. Use o espaço abaixo para produzir um texto. Antes de produzir o texto, é as respostas que você vai me dar, tá? Então, nessas respostas aqui da preparação do texto, tá assim. Antes de começar a escrever seu texto, organize estes dados. Assunto, sobre o que você vai escrever. Ao invés de você escrever nessa produção de texto aqui, ó, você vai escrever sobre o quê? O jogo, não é o jogo? O nosso assunto não é o jogo lá do seu pet? Então tá. Então o assunto, sobre o que você vai escrever? O game. Então você vai escrever aqui sobre o game. Depois tem o fato. O que aconteceu? Ele quer saber de você no game lá do videogame. Depois, opinião. O que você acha a respeito do fato? E por quê? O que você acha de videogame? Por quê? Objetivo. Para que você vai escrever o texto? Por que você está escrevendo esse texto? Ah, porque o pet pediu. Não, não é só por isso. O pet pediu para incentivar você a escrever. Para motivá-lo a escrever. Já que quase não escreve. Diferente, né? Se estivesse em sala de aula, a gente teria escrito outros textos. Que é uma resistência muito grande do aluno em escrever. Mas a gente acaba fazendo isso. Tá? E leitor, para quem você vai escrever? Ele fala ali, para uma criança da sua idade ou para adultos que não entendem de texto, tá? E depois de tudo isso, você volta lá no seu pet e faça o seu texto. É assim, escreva sua opinião sobre o fato escolhido. Ele deve ser a ideia principal do texto. E qual é a ideia principal desse texto nosso? Videogame. Então, essa é a aula de português do dia de hoje. Ah, pode pensar, nossa, professor, é muita coisa. É por isso que eu disse, desde o início lá. Você precisa me entregar essa atividade hoje junto com a outra? Não. Até porque você tem novidades para amanhã, tá? Para a próxima aula de português teremos novidade. Então, para a aula de português de hoje é só. Eu espero que você faça toda essa atividade e volte para o seu pet na página 12 para escrever o seu texto sobre videogame. Agora, sabendo exatamente como funciona uma produção textual, tá? Então, fica por aqui. Até a nossa próxima aula de hoje. Tchauzinho!